Olá! Hoje eu vou conversar com uma mulher que está abrindo caminho na tecnologia, empreendendo no Brasil e levando a sua empresa para além das fronteiras nacionais. A nossa convidada é a Samara Valério, fundadora e CEO da SV Digital Connections, uma agência de software que já nasceu com um olhar global e também com muita coragem para enfrentar os desafios do nosso setor. E quando nós falamos de desafio, não dá para ignorar que um deles é muito presente na nossa área, a baixa representatividade da participação de mulheres na área de tecnologia. Segundo dados do estudo WTech do Observatório Softex, as mulheres representam apenas 16,5% das matrículas em cursos de TI. E essa desigualdade fica ainda mais evidente nos cargos de liderança, como apurou o relatório do State of Women in Leadership, divulgado há poucas semanas pelo LinkedIn. Pasmem, mas o setor de TI é um dos que mais concentra barreiras para a ascensão feminina. E é justamente sobre isso, sobre trajetória, sobre mercado, sobre futuro, que nós vamos conversar hoje. Samara, seja muito bem-vinda ao TI com Elas. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Karen, muito obrigada. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? E poder levar essa bandeira mesmo. Eu ainda, assim, fico muito surpresa, né? Apesar de saber dessa realidade, um lado orgulhosa, né? De não me intimidar e continuar né, trilhando isso, mas ainda surpresa de sermos tão poucas, né? Que bom que as entidades estão fazendo, que eu digo assim, nada acontece de boa vontade, né? Para a gente fazer mudanças, a gente às vezes tem que fazer alguma coisa mais forçada, assim, né? Pois é. E a gente precisa, assim, fazer movimentos coletivos, né? Eu acredito muito nos movimentos coletivos, né? As entidades estão aí para ajudar a mudar, né? E um mundo mais diverso, um mundo mais rico. E a gente tem muito, né? Sim, as empresas também estão fazendo esse esforço, né? Elas começaram a entender um pouco da importância da diversidade, da colaboração que um time diverso, né? Homens, mulheres, pessoas pretas, enfim, toda essa diversidade que compõe a nossa sociedade só tem a trazer benefícios para a nossa indústria. Eu queria começar, Valéria, que você contasse aí rapidinho um pouquinho dessa sua trajetória, como é ser assim, CEO de uma empresa brasileira de tecnologia, começar uma jornada aí de expansão para o exterior, inclusive com o apoio da Softex, né? Com certeza. Bom, então, assim, eu trabalho com background de tecnologia há 20 anos, mas caí por acaso, né? Porque eu estava na faculdade de Direito. Nossa. E eu acho que a gente vem aí, deve regular de idade, né? Numa época que não tinha muito um trabalho vocacional, né? Ou tu nascia com a vocação, ou enfim, a vida vai levando e tu ou te acomoda, né, com os caminhos que te foram traçados, ou ao longo da vida tu vai encontrando a tua vocação, enfim, né? Mas já na metade do curso eu vi assim, nossa, não é para mim. Não é para mim, mas e o que é para mim? Né? Muito difícil. E aí eu conheci por acaso, pelo amor, vamos dizer assim, na época, um namorado, né? Tinha um estúdio de web design, nem tinha nem as nomenclaturas, né? Para tu ver como eu sou antiga e não tinha nem nomenclatura. Né? E aí tinha essas formações de web design, que era quem fazia site, né? E aí ele disse, por que tu não vem trabalhar comigo? Me ajuda no atendimento, porque eu sempre fui muito boa com pessoas. Muito boa. E depois eu fui descobrir que isso é um grande diferencial. E eu vou te dizer que hoje, e nós mulheres, a gente é meio obrigado, né? A gente desenvolve isso, porque a gente tem que desenvolver, né? A gente é toda direcionada para a parte de se comunicar, enfim. Agradar o outro, muitas vezes, né? Então, como o contexto sociocultural nos impacta nisso e como a gente tem que olhar para isso de uma forma positiva.
Na tecnologia mesmo, eu digo assim, eu só contrato pessoas que têm todo esse lado de soft skills, que são essas capacidades, né, de trabalhar em equipe, de empatizar, de vestir a camiseta, né, de olhar para a resolução de problema, porque a parte técnica a gente forma. Tem visto até essa questão um pouco, antigamente Muito. era muito O técnico, né? Você se formou, aquilo lá abria todas as Exato. portas, né, do paraíso. Mas não adianta você hoje em dia ser uma pessoa incrível na programação e você não conseguir conversar além da sua tela do computador. É verdade, é verdade. Exatamente. Mas aí nessa trajetória, enfim, fui lá trabalhar com ele e eu olhei aquilo que eles estavam fazendo, porque a gente vem de uma época analógica. Eu nasci analógica, né? Eu em algum momento foi virando essa chave, mas a gente tem lá a nossa raiz analógica. Então, acho que foi isso que me encantou demais, a possibilidade, né, de falar com pessoas em qualquer lugar, né, de através da internet a gente conseguir atingir. E aí me apaixonei e num primeiro momento eu achei que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria produzir. Depois eu fui entender que o meu negócio mesmo são pessoas. Não era a produção em si. E aí uma coisa que eu digo para as meninas, e eu te digo, as coisas vão uma conectando com a outra, né? A gente tem que se colocar. Né? Eu acho que o grande diferencial na vida é como a gente se coloca. Como a gente, mesmo com medo, a gente vai em frente. E aí, na época, eu fui fazer um curso de web design. Eu digo assim, quer saber? Tô eu lá ainda, né, me formando no direito, mas aí bem decidida que não era aquele meu caminho. Eu vou trabalhar com web design. E mandei, bem cara de pau mesmo, no auge da minha ignorância de juventude, mandei e-mails para agências digitais, né? Que cada um se chamava de um jeito, depois se lutou por essa nomenclatura, me apresentando, né? Dizendo lá, sem currículo nenhum, mas dizendo que eu tinha muita vontade de fazer um estágio na empresa, né? E aí todo mundo me agradeceu, porém, o presidente da maior agência que tinha na época ficou muito intrigado com o meu e-mail, com a minha cara de pau, e me chamou para conversar. E aí, muito interessante que ele, enfim, né, ficou instigado e coisa e tal, e ele me vendeu uma outra ideia. Eu fui para ter um estágio na empresa dele e ele estava iniciando um movimento associativo. Eu iniciei a minha carreira em movimento associativo. Olha. E aí ele me convidou para ser, na época, secretária executiva que hoje é a BRAD, né, a Associação de Agências Digitais, na época era a AGAD. Rapidamente eu virei gerente executiva, então participei e conheci, né, os maiores players no mundo de tech e digital, né, é tudo meio junto. Fiquei 4 anos e meio e aí começou, né, a minha carreira dentro de um movimento associativo. Então eu já entrei nesse mercado com essa visão assim, ó, que sozinho a gente não faz nada, a gente precisa um dos outros, né? E aí quando a gente fala e traz isso para a esfera de mulheres, né, a gente precisa se unir, né, para a gente conseguir crescer. Enfim, na minha trajetória, depois eu passei por uma grande empresa onde eu vi bem de pertinho, assim, como ainda a gente vive numa realidade que simplesmente o gênero, né, vai dizer onde que tu pode chegar numa grande empresa, o quanto tu ganha, né, por tu ter um outro gênero, tu ganha mais, e isso tudo me incomodou muito, né. Depois eu fui para uma empresa menor e fui daí com um desafio, né? Eu tendo aquele perfil, lembra? De que não, mesmo com medo eu vou atrás, me convidaram para fazer um processo de internacionalização de uma empresa de software, né? Que é como a minha empresa, para levar para outros mercados. Sem experiência nenhuma, sem apoio nenhum financeiro para poder ir, eu consegui fazer esse processo exclusivamente pela minha persistência, assim, sabe? Fazendo à distância. E assim,
nesses 20 anos, aí 18 anos, uma carreira, né, de executiva, uma das características que eu acho que tem tudo a ver com empreendedorismo e no qual a maturidade foi me dando, né, bom, eu acho que está numa hora de realizar, porque eu venho de uma família de funcionários públicos, então era um rompimento, né, até na forma, assim, de enxergar, né, vou para a iniciativa privada e agora vou empreender, é meio assustador, assim, então teve todo um preparo, eu precisei de 18 anos de carreira para conseguir realmente, assim, me organizar para empreender, mas muito da minha característica de vestir a camiseta, sabe? E aí, quando tu veste a camiseta, as pessoas começam assim, bom, mas tu é sócia, né? Não, não sou. Não sou só executiva, mas podia ser, né? E aí, tu também começa a enxergar as coisas. Cara, eu acho que eu faria diferente, né? Eu acho que esse meu olhar, e eu tô lá na frente de negócio, então, assim, quem quer fazer diferente tem que fazer, né? Não pode ficar só no campo sem medo, claro. Do chão não passa. Né? Exato. Então, em 2023... surgiu a SV, que eu acho que é assim o resultado dessa trajetória, assim, né? E algumas pessoas vieram caminhando comigo, assim, e me acompanham na SV, né? E aí essa visão de eu ter vindo de uma experiência, fui contratada para internacionalizar, eu passei 8 anos trabalhando com o mercado fora, eu digo assim, quem trabalha com tecnologia não tem essa, né? A gente pode atender, não tem barreira, né? Esse é o grande encantamento para mim, assim, de trabalhar com tecnologia. E já complementando, que eu segui, eu te falei, né? Prolixa, mas uma coisa puxa a outra, assim, eu tô muito acostumada a trabalhar no meio masculino. Mas eu acho que a gente tem muito a agregar e trazer a nossa visão, tanto é que hoje, né, dessa caminhada, trabalhando fora, assim, eu digo tão ou mais importante do que as skills técnicas é essa capacidade, né, de conseguir empatizar, né, de conseguir trabalhar em equipe, de conseguir falar dos problemas, né, que isso é uma coisa que a gente tem uma capacidade por treino, não, de novo, assim, eu não acho que biologicamente existe uma diferença tão grande, mas eu acho que tem um treino muito maior das mulheres em comunicação, por isso que a gente acaba indo para esse lado e não explorando tanto, né, as coisas mais científicas, matemáticas, que está incluída a tecnologia. Mas isso tudo é muito fácil da gente mudando, né, levando isso de acesso. Eu acho que as mulheres têm muito a agregar, porque elas já vêm com uma outra capacidade que hoje é muito mais fácil tu ensinar algo técnico do que tu ensinar a pessoa a mudar um hábito de como ela se comunica, de como ela constrói relação. Você acha que se a gente tivesse mulheres líderes na área de tecnologia que pudessem inspirar mais as novas gerações, a gente teria um número maior de meninas considerando uma carreira nessa área de exatas, por assim dizer? Eu tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque a gente é inspiracional, né? Então, assim, se a gente não muda o nosso inconsciente coletivo de que aquele lugar não é nosso, é muito mais difícil transpor essas barreiras. E agora, quando a gente consegue ver, né, um semelhante naquele papel, a gente começa a trabalhar o desejo de se colocar lá também. A gente se sente, né, também capacitado para estar lá. Então, eu acho que daí é aquela coisa, né? Eu também gosto muito de psicanálise. Já deu para ver, né? Aí nada. Mas faz sentido. Mas é interessante, claro, né? Claro, você olha e deseja aquilo de alguma forma. Você se vê naquela situação, naquela posição, enfim.
E tem mais barreiras, não só, né, da mulher em si, mas aí a gente fala daqui a pouco, né, de uma mulher em estado de vulnerabilidade financeira, é mais difícil ainda, né? A gente tem muitas barreiras para transpor, Claro. por isso que é muito importante a gente fazer esses movimentos de incentivo. Deixa eu aproveitar agora mais um ganchinho para a gente introduzir um outro assunto do momento, a tal da inteligência artificial. Você acredita que essa ferramenta que está aí fazendo parte da vida de todo mundo pode também colaborar para que essa experiência de lidar com essa tecnologia que está tão em hype hoje também estimule as meninas a quererem seguir aí alguma profissão nessa área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, enfim? Guria, eu gostei já de cara que tu usou ferramenta. Corretíssimo. Aí há uma ferramenta. Obrigada. Tá? E assim, tem muitos vieses, né? Tem pra gente olhar aí, mas eu vou pegar um só, porque senão tu já viu que isso aqui vai passar de 12 minutos, vamos falar 2 horas. Casando com o que eu tava falando ali, né, na pergunta anterior, que eu acho que é um impulsionador para mais mulheres, uma porta que abre mais, é que hoje já é possível programar via IA. Né? A gente já fala aí de uma mudança na parte de desenvolvimento, que é uma das coisas que, assim, né, já comentei contigo, que eu busco, né, desenvolvedoras e não encontro, é muito difícil. Você muito falou difícil, isso. Né? Então, assim, hoje tu consegue projetos mais simples, tu fazer uma programação via IA. São outras habilidades e habilidades que a gente já tem. Então, aí eu acho que já é uma boa porta para começar a ter uma familiaridade com tecnologia, né? Com a parte de desenvolvimento. Porque o que a gente precisa? A gente precisa de uma inteligência para a construção de prompt, que eu acho que a gente tem mais treinamento, porque a gente, né, enfim, a gente faz mais coisas, e não, o cérebro da mulher tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é treinamento, gente, não é o cérebro feminino e masculino, não é tão diferente assim, não é isso, é treinamento. Então a gente já tem esse treinamento, né, esse olhar. E a parte que né, que seria a gente fazer uma análise desse código para ver se ele está bem escrito, né, fazer implementações. Então, acaba que tem outras capacidades incluídas aí. Um treinamento menos técnico para desenvolvimento, a coisa mais da física em si, vamos dizer, né, que a gente tem menos treinamento para a parte organizacional, a parte da comunicação, a parte desse olhar, que a gente já tem um treinamento maior. É uma porta de entrada, né? E a gente está usando, todo mundo, eu digo antes era usuário de Crocs, agora é usuário de IA, né? Já é. Não adianta. A não ser que a gente é usuário. Uma pedra. Claro, não tem jeito. A gente é usuário, né? Permeia tudo na tua vida hoje em dia. É uma coisa maluca. Exatamente. Então, assim, acho que é uma boa porta, assim, para começar a instigar, sabe? E tem muita coisa. E, de novo, assim, eu tenho uma vontade muito genuína, assim, que eu espero um dia conseguir trabalhar mais em prol de formar também, para ajudar, né? Porque hoje, assim, na SV, eu trabalho com um time sênior. Lembro que, assim, já começaram, eu já vejo isso, eu tenho falado muito, né, com pessoas que estão liderando essa formação, né, de mulheres na tecnologia, já tem movimentos, só que demora para chegar num estágio de mercado que eu preciso. Então, assim, eu não encontro profissionais sênior ainda. Júnior tem. Entendeu? Porque já tá tendo, né? Isso é muito legal. E, de novo, assim, a gente tem outras barreiras que precisam ser sanadas para a gente mudar esse cenário. Se você tivesse que citar 2 barreiras no teu olhar, como quem usa o profissional
que o mercado está formando. Se você tivesse que fazer uma política pública com o olhar do governo e também com o olhar das empresas que podem fazer capacitação, dois gargalos ou dois desafios que você vê que são importantes para a gente superar, para ter mais mulheres na nossa indústria? Na parte de tecnologia, a gente trabalha muito com autodidata. E para tu ser autodidata, tu tem que ter tempo. E se a mulher é basicamente a responsável na economia do cuidado, como é que ela vai ter tempo para se formar? Aí, entendeu? A gente precisa de sobrecarregar as mulheres. A gente precisa mudar essa cultura, a gente tem que ter mais creche, né? A gente tem que ter, também tem uma outra coisa que daí, enfim, nas escolas, né? A gente botar essas disciplinas, né? Tudo isso. Mas tem toda uma coisa de sociedade, né? Qual é o primeiro brinquedo que uma menina ganha? E às vezes o único. Boneca. O que leva a isso? Tu vai ser mãe, tu vai cuidar do outro, entendeu? A menina é ensinada a cuidar do outro. Qual é o primeiro brinquedo que o menino ganha? Um carrinho. Então, assim, se a gente continuar ensinando as crianças, né? A menina cuida e o cara vai para a vida, né? Daí o menino pode errar e ele pode se arriscar. Porque é isso, entendeu? Aí vou puxar agora para o lado do empreendedorismo. Por que eu não vejo outras mulheres CEO, né, em cargos de liderança? Elas não foram ensinadas para ser líderes. Né? Elas não têm, muitas vezes, né, aquela coisa assim, ó, tu vai abdicar de muitas coisas para tu chegar aqui. E a gente se culpa demais. E eu vou te contar um exemplo que eu digo, eu uso ele muito, tá? Para te dizer quão é difícil para uma mulher chegar nesse lugar e quanto apoio a gente precisa para conseguir chegar nesse lugar, tá? Uma das minhas primeiras viagens a trabalho, que eu já estava atendendo o mercado lá fora, fazendo todo esse trabalho do Brasil, né? Sem sair da minha cidade. E aí até que, né, houve um investimento da empresa, não, beleza, agora a gente já tem cliente, já tá ganhando, né, vamos te pagar para tu ir num evento. Eu tinha uma filha, né, quando eu entrei nessa empresa, minha filha tinha 2 anos e meio, e a minha primeira viagem aconteceu, ela já tinha 5 anos, até um pouco mais, tá? E eu tava no aeroporto, aí eu converso muito, eu gosto muito de pessoas, né? E aí comecei a conversar com uma senhora e ela me perguntou, para onde tá indo? Eu tô indo para evento fora, não sei o quê, né? Aí falamos em família, eu falei que eu tinha uma filha, ela botou a mão no coração e disse, nossa, tu deve estar arrasada. Eu entendi, mas é muito cruel. Eu fiquei pensando, se eu fosse homem, jamais ela ia me perguntar. Imagina! E tu imagina, claro, ela não tem essa consciência, mas a culpa que naquele momento uma mulher sente de estar construindo um exemplo para sua filha. Claro, eu tô sendo uma boa mãe, eu tô abrindo portas para minha filha. Claro. Né? Então, assim, eu precisei, para empreender, isso eu tenho que falar também, eu precisei ter um companheiro que também é empreendedor e que, né, tipo, me apoiou, não, se tem que viajar, eu cuido das crianças, não sei. Mas, assim, eu sou exceção. Quantas mulheres têm esse apoio? Eu abdiquei de um sonho de empreendedorismo porque eu era mãe solo. E eu tava sozinha. Né? Então, eu retardei o meu sonho de empreendedorismo. Até tentei empreender antes, mas retardei porque eu era mãe solo. Eu não tinha como, entende? Claro. Não, entendo. E aí, como entendo? Mas o que eu te disse, eu tive também um exemplo, assim, numa grande empresa, que eu não vou dizer o nome, que eu trabalhei, que eu consegui observar várias coisas, né? A minha... superior direta, no momento que ela ficou grávida, ela foi rebaixada.
E ela fazia tudo que um homem fazia, só que em menos tempo, mas entregava o mesmo resultado, porque ela queria sair antes para ficar com o filho. Isso não é valorizado. E a maternidade te traz uma capacidade, né, como profissional, muito maior. Mas a gente ainda valoriza tempo em vez de valorizar, né, os retornos, enfim, assim, todo esse empenho. Não é tempo que diz que é um bom profissional. Ao contrário, por que tem na tecnologia a gente tem júnior, pleno e sênior? Porque a mesma tarefa que um júnior faz em 2 horas, o sênior faz em 15 minutos. É isso, entendeu? Então, assim, eu te digo, a gente, com a maternidade, principalmente, tu ganha uma cancha aí, né? Sim, que isso na vida profissional vai te trazer, nossa, muito. Eu sou outra profissional depois que eu fui mãe. Eu já ouvi muito isso aqui nos outros episódios que a gente falou. Já ouvi mulheres que passaram por esse mesmo desafio, né? Enfim, terem sido prejudicadas, entre aspas, de alguma forma pela maternidade. Outras, raro, que a empresa abraçou e ela conseguiu logo após uma promoção, logo depois de ter ganho gêmeos. Nossa. 2 meninos, assim, a Daniela... Essa é o tipo de empresa que tu tem que falar aqui, viu? Não porque queremos mais dessa empresa. A empresa é a CA. Eles sensacionais. E a história da Daniela é muito legal. Tá aqui, massa, gente, no nossos podcasts, quem conhecer, vale a pena. É a Daniela, ela tem uma história absolutamente incrível que também vale ouvir. Samara, eu vou ter que começar a terminar o nosso bate-papo, mas não podia deixar de te pedir para deixar um recado final para as mulheres, jovens mulheres, que também estão ouvindo aqui o nosso podcast, porque estão na dúvida, poxa, vou ou não para uma carreira na área de tecnologia? Por que você diria para elas abraçarem essa causa? Olha, o que eu posso dizer? Eu sou apaixonada, né? A gente sentiu que você é apaixonada. Eu sou apaixonada, eu acho que, assim, não tem mais como a gente não falar em tecnologia, ela está presente em tudo, né? E a tecnologia nada mais é, para mim, a possibilidade da gente reconectar com mais a humanidade. Né? Eu vejo com esse viés, e eu digo, até escrevi, tá no LinkedIn, quem quiser me seguir. Eu fui num evento que é bem conhecido, que é o SXSW, e que focou no Human Centered, né? Que quanto mais tecnologia, mais o humano é importante. Então, meninas, eu acho que assim, precisamos desse olhar feminino, né? Dentro da tecnologia, a gente precisa trazer esse olhar mais humano, e a carreira, assim, só ascensão, né? Tem muito espaço, eu acho que só cresce, né? E a tecnologia está cada vez mais amplo, né? Quando a gente fala tecnologia, fico até arriscado falar, porque é isso, tá em tudo, né? Mas, assim, a IA, né, a internet das coisas, enfim, tem muita coisa, é muito legal, e a gente já tem esse treinamento do olhar humano, da comunicação, e isso enriquece muito. Então, não só lá que já existem muitas mulheres na parte de gerenciamento de projeto, na parte de atendimento, na parte de negócios, né, mas na parte técnica também. Gostaria que tivessem mais. Vejo movimentos, né, de crescentes em prol do desenvolvimento, mas a gente realmente precisa de uma mudança na sociedade, de políticas públicas para facilitar o aumento, né, a adesão de mais mulheres. Então é isso mesmo, algumas coisas tem que ser que nem antigamente se falava, né, a forceps, porque de boa vontade o mundo não muda, né? É verdade, tem que desbravar. Isso aí.
E eu vou seguir nesse caminho. Muito bem, a gente conta com a sua força. Samara, super obrigada. Foi muito bacana conversar com você aqui no TI com Elas. Para quem nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. E a gente se encontra muito em breve no próximo episódio. Até lá. Tchau. Até.